Hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre a minha tatuagem, que o pessoal que tá lá no Instagram, que me segue, já deve ter visto, já tá cansado de ver, porque é só sobre isso que eu falo nos últimos dias. Mas hoje eu vim falar um pouco mais sobre essa história. Essa é a minha primeira tatuagem, se você não me conhece. Faz um tempo que eu tô falando que eu ia fazer uma tatuagem e tal. Na verdade faz bastante tempo que eu tô falando que eu ia fazer uma tatuagem. Comecei a falar isso lá no Facebook. E não sou muito ativa lá no Facebook, então por isso que eu não passo meu Face pras pessoas. E o pessoal tava esperando, né, na expectativa e tal. E na verdade não foi nada de dúvida em relação ao desenho, essas coisas. Mas sobre alguns pontos que eu vim contar aqui pra vocês. O que é o meu desenho, né, por que eu escolhi esse desenho, por que eu escolhi fazer aqui, os cuidados com a tatuagem e a escolha do tatuador. Primeiro eu quero pedir desculpas, né, mais uma vez, porque de vez em quando eu sumo e do nada eu volto, mas é porque realmente, gente, os assuntos que eu tinha pra falar eram assuntos meio pessoais e, tipo, eu sou uma pessoa meio que sem filtro, sabe? Então eu não quero falar certas coisas simplesmente por falar ou por ter tanta intimidade assim com vocês que às vezes eu esqueço que muitas vezes quem me assiste também são pessoas que não querem meu bem. Então eu preciso filtrar um pouco das coisas que eu falo. Mas 100% dos vídeos que tem nesse canal são vídeos que eu quero que todos os tipos de pessoas assistam, que não tem problema nenhum. Então o motivo de não ter vídeos nos últimos tempos é justamente esse, porque eu precisava filtrar um pouco das informações para passar para vocês. Mas esse mês nós teremos muitos vídeos falando sobre assuntos mais profundos, tá? Então vamos começar falando sobre o que significa a minha tatuagem. Deixa eu mostrar ela um pouquinho melhor para vocês. Na verdade ela é assim, tá? Ai, gente, peraí, fica assim, é uma cruz e aqui é um leão. É um leão, gente, não vou ficar passando muita mão porque ainda não pode, né? Leão de Judá, enfim. Algum tempo atrás, apesar de ser batizada na igreja católica e tal, e fiz crisma, eu ia pra igreja, mas eu não tinha sentimento, assim, da presença de Deus, essas coisas. E quando eu entrei numa depressão muito forte, eu tive alguns problemas de me cortar. E eu já mostrei algumas cicatrizes para as pessoas lá no meu Instagram, já tirei foto mais perto. Agora eu não tenho mais tantas visíveis, acho que vocês não vão conseguir ver. Mas, enfim, tem alguma coisinha aqui, ó. Ah, não vai conseguir ver, gente. Vocês não vão conseguir ver. Tem ainda um cortezinho aqui e aqui tava bem judiado, por isso que eu fiz essa tatuagem aqui. Já respondendo uma das perguntas. Foram algumas tentativas de suicídio que eu tive. Não tenho mais problemas em falar sobre isso, mas eu não quero dar ideia para as pessoas fazerem isso. Não quero falar que isso era uma porta de fuga para as minhas dores, para os meus problemas, mas realmente era como eu me enxergava. Durante algum tempo da minha vida, a morte era uma solução para muitos problemas que eu estava enfrentando. Então, por esse motivo, eu tinha essas atitudes. Eu não estou dizendo que é uma atitude burra, apesar de não solucionar o problema. Não estou julgando quem faz isso, mas eu estou dizendo para vocês que existem outras soluções. Só que naquele momento, o grito de dor dentro de mim era tão forte, tão alto e tão profundo que eu não tinha outras alternativas, eu não conseguia pensar em absolutamente mais nada. E é por isso que eu tive esses tipos de atitude. E aí, por que a cruz, né, gente? Apesar de eu ir pra igreja de vez em quando, que eu era católica e tal, eu não tinha essa convivência com Deus. Quando alguém vinha falar pra mim que Deus te cura, que Deus faz isso, que Deus pode me dar uma vida maravilhosa, nova, pode fazer tudo novo, eu não tinha fé de que isso podia acontecer, que isso podia ser real na minha vida, porque eu tava vendo situações tão ruins e tudo que eu olhava à minha volta era tão ruim que eu não conseguia ter esse tipo de fé. Então, pra mim, quando alguém abria a boca pra falar de Deus, eu já ficava com raiva, já falava, vai vir balela, vai vir história, já tô cansado desse discurso, não dava atenção e ia embora. Era realmente isso, apesar de eu ser da igreja, tá? De eu ir pra igreja católica de vez em quando. Mas no dia que eu finalmente decidi me matar, né? Não tem outra palavra que eu posso dizer, eu desafiei a Deus e foi naquele momento que eu tive a minha primeira experiência com Deus. E não, gente, não tem raio de luz, não tem anjos descendo, não tem nada disso. Foi uma experiência, tipo, real e eu chorava muito. E naquele dia eu odeio dormir de roupa, gente. Eu preciso ter uma roupa específica pra dormir.
E naquele dia foi o único dia que eu cheguei da faculdade e desafiei a Deus porque realmente estava disposta a acabar com a minha vida de vez. Eu tinha pensado em várias formas e daquele dia não ia passar. E aí quando eu desafiei a Deus, realmente tudo se fez novo e eu dormi depois de tudo aquilo, de tudo que rolou. Eu tô tentando resumir aqui pra vocês, tá? Depois de tudo que rolou, eu dormi de roupa e de tênis. Pra você ver como foi tão assim, sabe? E, tipo, no outro dia eu acordei super diferente, assim, sabe? E eu tinha certeza que as coisas iam dar certo e eu consegui olhar a bagunça que tava na minha vida, na minha cabeça, todo o falatório, todo o caos que tava instalado dentro de mim. E eu falei assim, peraí, deixa eu pegar uma caixa, vamos organizar essas coisas aqui? E consegui ir colocando as coisas em ordem, em ordem. E foi maravilhoso. Claro que isso não foi do dia pra noite que eu acertei a minha vida, mas naquele dia seguinte, quando eu acordei, eu consegui levantar pra resolver as coisas, porque nem isso eu tinha força, gente. Eu não conseguia, eu só falava que não dava certo, que se eu fizesse só isso ia ser 1%, que o resto da minha vida ia continuar uma merda. E, enfim, naquele dia foi surreal pra mim. Aí eu me converti, eu aceitei a Jesus Cristo, eu falo muito de Deus e eu tenho uma fé muito grande e eu acredito plenamente que Deus realmente pode fazer tudo de novo na nossa vida. Então, pra mim, essa tatuagem é sempre que eu olho pro meu braço, sempre que eu olho pra essa cobertura que eu fiz, né, das mutilações que eu tinha no meu braço, eu entendo que tudo que ele fez foi por mim também e que é realmente muito importante que eu nunca me esqueça disso e que eu não faça mais isso comigo. Porque quando eu me machuco, eu machuco a ele também. E é muito legal saber que tem uma pessoa que se importa tanto com a gente. Eu não vou chorar nesse vídeo. Mudando de assunto, já respondi pra vocês o significado dessa tatuagem pra mim. E também porque eu escolhi esse local pra fazer. Eu queria cobrir realmente essas cicatrizes que eu tinha no meu braço. E o terceiro motivo agora terceiro item é como eu escolhi um tatuador. Primeiro eu comecei a seguir várias pessoas na internet. Eu já tinha perguntado para algumas pessoas que eu conheço que tem tatuagem, né? E comecei a seguir várias pessoas na internet, ver o estilo de trabalho delas, tal. E eu cheguei no Rodrigo, que fez a minha tatuagem. E, na verdade, eu nem perguntei pra ele se eu podia falar. Bom, deixa quieto. Aí eu cheguei no Rodrigo e eu comecei a acompanhar muito o trabalho dele. E tudo que ele fazia, que ele postava nos stories, eu clicava lá pra ver o Instagram da pessoa, como que ficava a tatuagem da pessoa, como ficava depois de um tempo, se fosse aberto, né, o perfil da pessoa. E começava a acompanhar. E já tô acompanhando ele há um bom tempo e sem parar, olhando os stories, vendo tudo que ele faz, o estilo de tatuagem dele, o jeito que ele trabalha, onde ele atende, tudo. E fui acompanhando não só ele, como mais outros tatuadores. Só que tem alguns que eu parei de seguir por conta das coisas que eles faziam. Eu não acho ético falar aqui quem são essas pessoas, mas eu parei de seguir essas pessoas porque eu achei que não era legal como eles faziam. E aí eu achei Rodrigo, né? Comecei a acompanhar e comecei a gostar do trabalho dele. E aí, realmente, quando eu fui lá fazer, ele é super gente boa, ele tem um atendimento, assim, excelente, o local que ele trabalha também é super legal, é de fácil acesso pra mim, apesar de eu ter me perdido, mas eu me perdi por outras causas, né, eu me perdi porque eu fui na doida, assim, no endereço que eu vi lá no local e falei assim, acho que deve ser esse daqui mesmo, então eu vou lá. Mas ele super prestou todo o atendimento com você, comigo, né, no caso, e foi uma pessoa excelente, todo o método de trabalho dele é muita higiene, é muito cuidadoso, muito atencioso e também já partindo para outro item que eu quero falar, que é em relação à dor. Como eu não tenho nenhuma tatuagem, e ele perguntou isso também, e a gente se conversa, claro, sobre tudo. Tudo que eu digo é a respeito, tá? Da tatuagem. E aí ele perguntou se alguém já tinha falado da dor e tal. Eu falei assim, olha, me falaram, né, que dor, que não sei o quê. Ele falou assim, tá, eu vou colocar, ele faz um rascunho assim, né, pra ver o lugar, aí acerta, aí você fica de pé, aí você, enfim, ele vê de vários ângulos, de várias formas diferentes, se a posição
tá legal, vê se você gosta e tal, antes dele começar a te riscar. Aí ele pegou finalmente os equipamentos dele, mostrou tudo, toda a higiene que ele tem com tudo, todo o cuidado que ele tem com tudo. E falou assim, olha, eu vou fazer um risco pra você ver como que é, pra você ter noção, assim, da dor e tal. E aí você me diz se você aguenta. Só que eu já tava tão nervosa que eu falei assim, nervosa porque eu tava ansiosa pra saber logo como ia ser. Eu falei, não, pode fazer, eu vou ficar só com risco no braço, que não sei o que, tipo... E mesmo assim, ele super respeitoso. E eu entendi o que ele quis dizer, mas eu já tava tão ansiosa querendo que ele fizesse logo que... Enfim, deu super certo e não, pelo menos essa região pra mim, não doeu, assim, como as pessoas diziam que dói. E questão de sangrar também, porque eu já vi outras pessoas que chegaram com o plástico que eles colocam depois que finaliza a tatuagem, cheio de sangue, sabe? E ele falou que realmente podia ser que saía sangue e tal. E eles me deram até um papelzinho de cuidados que eu precisava ter depois de fazer a tatu. E que eu já vou falar pra vocês sobre isso. E o meu não sangrou, por incrível que pareça, minha tatu não sangrou. Levou mais ou menos umas 2 horas e pouca pra fazer, porque ele realmente, trabalha muito bem. Se vocês forem ver de perto, é porque a posição aqui não tá legal e a iluminação não tá legal pra mostrar pra vocês. Mas eu vou deixar uma foto da minha tatu e vocês vão ver melhor. Realmente tem muitos detalhes, assim, tipo, parece que é uma coisa pequena que vai ser rápido, mas é porque tem muitos detalhes e ele fez todo sombreado, todo detalhe, tudo muito certinho, tudo muito, sabe? Ai, tá muito perfeito, assim, tá muito do jeito que eu queria, inclusive eu olho assim alguns pontos e eu falo, cara, isso tá melhor do que eu esperava, porque realmente tá muito perfeito, gente, tá feito tipo 3D, assim, sabe? Tá muito da hora. E aí, depois de fazer a tatu, eu não usei a pomadinha que as pessoas falam que dá pra você usar pra não dar dor, né, pra amenizar um pouco a dor. Eu não usei essa pomadinha, foi na raça mesmo. E tô usando agora, lava sempre, né, tô usando essa pomada Cicaplast, eu comprei de 20 gramas, porque a minha tatu é de 10, acho que é de 10 centímetros. 10 ou 15 centímetros, um negócio assim. E ela não é tão grande, então, como eu vou precisar usar mais ou menos 15 dias, até um pouquinho depois eu vou usar, eu comprei essa pomadinha de 20 gramas e ela custou R$37. Não precisa de receita, tá? Eles falaram como cuidado pra gente lavar o local, né? Com sabonete preferencial, o Protex, um sabonete que seja bactericida, né? Antibactericida. Fica lavando o local, não ficar colocando a mão, tal, e proteger do sol, não ir pra piscina, praia, essas coisas, por pelo menos 20 dias. E proteger do sol, passar protetor solar e não tirar a casquinha que forma depois com a mão, sabe? Não ficar cutucando. Mas, graças a Deus, né, fazem 5 dias, mais ou menos, que eu fiz a minha tatuagem hoje. Fazem 5 dias. E realmente, gente, ó, não tive problema nenhum. Tá excelente. Não tive problema de queloide. Tem que cuidar da alimentação também. Esse é outro ponto. Não ficar consumindo chocolate, ovo, bacon, né, carne de porco, nessas coisas. Que sejam muito gordurosos. E cuidar, né, como eu te falei, sobre essas questões de proteger do sol, não ficar enfiando a mão, não ficar arrancando a casquinha quando vai cicatrizando. E passar a pomadinha, tá? Essa pomadinha, ela serve para hidratar o local. Então, você passa aí pelo menos umas 2 vezes por dia. Eu passo mais. Eu lavo e passo a pomadinha, mas é porque eu gosto dela, eu acho que fica muito lindo. Então, eu dou toda essa atenção pra ela. E é isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vou deixar o arroba do Rodrigo aqui pra vocês. Se vocês quiserem conhecer também sobre o trabalho dele, ele atende aqui em São Paulo. Não sei se ele atende em outros locais, mas aí vocês entrem em contato com ele lá no Instagram, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui ou entra no arroba lá do meu tatuador. Do meu tatuador é ótimo. Ou entra no arroba do tatuador que fez a minha tatu e tira alguma dúvida lá que vocês tenham sobre tatuagem com ele. Vai saber fazer o orçamento de vocês lá com ele também. Porque eu também fiz o orçamento pelo Instagram, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.